Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos nesta manhã aqui para trazer uma palavra amiga aos nossos corações, compartilhar um livro de Salmos 6, que diz assim: Davi recorre à misericórdia de Deus e pede o seu perdão. Que diz assim o versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra-me a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque da morte não há lembrança de ti, nem no sepulcro quem te louvará. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Versículo 8: Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor já aceitara a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Esta aqui é a reflexão desta manhã, né, que Deus nos dá nesse dia, a qual está sendo lida, né? Aqui fala que Davi, ele pede o perdão de Deus pelo seu pecado, ele recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão. A Bíblia não diz aqui, este salmo não diz aqui qual foi o pecado que Davi cometera, qual foi o pecado que ele tinha cometido. Talvez alguns estudiosos falam que fora devido o adultério que ele cometera com Batseba, quando planejou a morte do seu marido, do marido dela, a Urias, né? Então ele ali, quando o profeta Natan chegou até ele, disse que ele era aquele que pecara, que tinha tomado a ovelha daquele homem. Então, quando Deus revela através do profeta para Davi, ele se humilha, ele adoece a sua alma, o seu pecado que estava sobre a sua vida. Então, como ele fala aqui, né, nesse capítulo, porque os meus ossos estão perturbados. O que nós queremos dizer, irmãos, que às vezes, no momento que nós estamos pecando contra Deus, que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, a gente adoece. O pecado nos leva a adoecer. Davi aqui, ele estava pedindo perdão para o Senhor, porque o seu pecado era um pecado de morte, a qual tinha planejado a tirar a vida do seu guerreiro. E muitas das vezes assim não é diferente na nossa vida. Quando nós pecamos, nós adoecemos. Quando nós pecamos, nós não temos nem coragem de chegar diante de Deus pedir o perdão. Assim como Jesus perdoou aquela mulher quando os fariseus vieram acusar do seu pecado, dizendo que ela tinha ido ali praticado aquele grande pecado, eles iriam apedrejar aquela mulher. E Jesus levaram até perante Jesus, e Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E aquela mulher ali foi inocentada, foi perdoada, porque o Senhor, Ele perdoa os pecados daquele que se humilha. Mas ele não disse para aquela mulher voltar para a sua prática de pecado, mas Ele disse: vá e não peques mais. Da mesma forma, o Senhor está nos dizendo: se pecarmos contra Ele, se pecarmos contra o Senhor, nós sabemos que às vezes nós abandonamos a igreja, não vamos mais, não estamos mais diante do Senhor, porque nós pecamos achando que Deus não há de nos perdoar. E vemos aqui que Davi, ele, como é chamado segundo o coração de Deus, ele pecou gravemente, ali tirando a vida daquele homem, adulterando com a sua mulher. Mas Deus, pela sua misericórdia, o perdoou, porque ele se humilhou, ele recorreu ao Senhor e achou perdão, e achou ali o perdão, e Deus o perdoou, e ele se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. E assim, não nos dias de hoje, para nós, o que serve de exemplo para as nossas vidas, que nós devemos também pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Os nossos inimigos, eles querem ver-nos nos cair no chão, mas Deus nos levanta quando nos humilhamos perante a Ele. E nesta manhã Ele está te falando: não importa o teu pecado, qual for o teu pecado, mas que você venha a se arrepender do seu pecado, porque Deus, como diz a sua palavra, Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Mas é necessário que nós nos humilhemos diante da sua presença para alcançarmos o perdão. Nós devemos recorrer a Deus para que nos perdoe, porque nós somos falhos, homens que precisamos dia após dia do perdão do Senhor. Então, você, meu irmão, você acha que seu pecado não tem perdão? Não, para Deus não há pecado que Ele não perdoe. Só há um pecado que Deus não perdoa, quando o homem blasfema contra o Espírito dele. Aí sim não há perdão. Mas quando o homem peca assim na sua natureza carnal e se arrepende dos seus pecados, Ele perdoa. E que nesta manhã você possa receber esta palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por este dia, por aquilo que Tu tem nos concedido, meu Pai. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, somos homens falhosos, mas o Senhor é perfeito. Assim como o Teu servo se humilhou, nós também devemos nos humilhar perante a Tua presença, em busca do Teu perdão. Fica conosco, Pai, dia após dia, livra-nos do mal, que nesta manhã você possa receber o perdão de Deus. A paz a todos, em nome de Jesus.